Ô pessoal, boa noite. Cláudio Marcolino falando. Esse material é para a gente tratar um pouquinho acerca de métodos de treinamento, como que a gente pode melhorar nosso tempo dedicado ao xadrez, o que que a gente pode fazer para melhorar, algumas sugestões de horário, de material, algumas dicas para o estudo de cada um. Eu comecei a pensar nisso lá em 1996, 2006, 2023 anos atrás. Então, a primeira vez que eu pensei foi pensando para mim mesmo, né? Por que eu não melhorava, quais problemas afetavam o meu crescimento. A gente vai debater isso um pouco. E eu fui fazendo revisões à medida que fui aprendendo mais, jogando mais. E novos livros surgiram, novos métodos e software e coisas eletrônicas e sites e vídeos. Então eu fiz a primeira revisão em 98, depois em 2001 e um longo inverno aí de 2001 até 2019, quando eu fiz a terceira revisão, estou fazendo e estou divulgando aí para vocês em primeira mão. Nessa revisão aí eu já trago livros bem recentes e ideias novas também, inclusive tratando de livros não só de xadrez. Tá? O subtítulo desse material aí, desses slides, é um enfoque prático para jogadores classes B e C. A ideia é criar um plano de crescimento para jogadores dessas classes, virar classe A. Não tem erro, gente. Se fizer com algum critério, com disciplina, tratar as sugestões que eu vou dar aqui, tratar essas sugestões como se você estivesse fazendo um curso qualquer fora de casa, você não pode ser interrompido, né, por celular, por novela, jogo do Mengão, nada disso. Se você estiver numa aula de inglês fora de casa, você não pode ser interrompido por esses fatores externos. E a ideia é tratar isso do mesmo jeito, sentar para estudar, seja você com um treinador ou sozinho, mas que esse tempo seja um pouquinho rígido e com bastante disciplina. Além de fazer esse questionamento para mim, toda vez que eu vou falar de métodos de treinamento e algumas vezes com alunos novos, eu sempre faço essa questão: por que você não melhora? Por que você estuda há tanto tempo e não melhora? Ou você que não estuda há tanto tempo mais, que tem essa preocupação de melhorar e nem sempre a velocidade dessa melhora é adequada ou é o que a gente gostaria. Eu tenho ouvido, via de regra, os seguintes itens como problemas que me impedem de melhorar. Primeiro, a literatura. As pessoas dizem, eu não melhoro porque eu não tenho livros. Outro, não melhoro porque não tenho tempo, segundo item aí. Não melhoro porque eu não tenho tempo. Eu não melhoro porque eu não tenho dinheiro. Como se dinheiro... Tem gente que compra norma, né, de mestre feed e tal. Compra rating, então, mas não compra melhorias no seu jogo, né? Mas assim, de repente tem gente que o barulho aqui foi a vizinha que deixou cair um prato. Mas tem gente que associa o dinheiro porque eu não tenho dinheiro para comprar livros ou para pagar professor, associado com alguma outra coisa, comprar computador, Starbase, softwares e livros, etc. Não tenho professor, por isso que eu não melhoro. Ultimamente, não tenho adversários. Os clubes estão mais escassos e tal, mas consegue jogar até na internet. Jogar na internet não é blitz nem bullet, né? Jogar umas partidas mais longas que dê para você testar o seu aprendizado e dê para analisar a partida decentemente. Inglês está associado a aprendizado aí direto, né? Vídeos em inglês, software em inglês, livro em inglês. Então, e o computador? Eu não melhoro porque eu não tenho computador.
Botvinnik, que foi um dos primeiros a pensar em informática associada ao xadrez, antes propriamente da informática comercial existir. Lá pelos anos 60, anos 70, ele já começou a ter até livro do Botvinnik falando de programas de xadrez e tal. Mas, assim, ele nunca imaginou que fosse existir algo como Stockfish, ou Leela, ou Fazero, né? E ChessBase, ou Chess Assistant, ou sites de treinamento como Chess Tempo. Né? Imaginava-se que algo podia ser feito nesse sentido, mas não com essa velocidade e grandiosidade toda. Então, esses são os problemas que a gente mais escuta. Eu mais escuto. Não tenho livro, não tenho tempo, não tenho dinheiro para comprar as coisas, não tenho professor, não tenho com quem jogar, não sei inglês e não tenho hardware e software. A verdade é que você pode ter isso tudo aí e não melhorar. É triste isso, né? Não adianta você ganhar na loteria, você contratar sei lá quem que chutaria aí para contratar, o Sandro Mareco, que é um super treinador, Ulf Anderson, Motilev, que é treinador da equipe russa, tem todo o dinheiro para contratar esses caras, contratar gente para jogar com você, fazer curso de inglês, comprar o melhor software com 64 processadores, etc. Não adianta nada disso se você não tiver método e foco. Se você não tiver método, o que eu vou fazer antes do que? Vou tratar isso, depois aquilo. É assim que a gente aprende qualquer coisa, é assim que a gente estuda para ser médico, para ser engenheiro, para ser carpinteiro, para ser qualquer coisa, mecânico de automóvel, não estou querendo fazer nenhuma distinção social, nada disso. Tudo que você aprende na vida, independente disso ser em faculdade, aprende com você mesmo, aprende com seu pai, com o vizinho. Se você não tiver um método, o teu aprendizado é muito pior ou muitas vezes nem se materializa. E outra coisa é foco. Eu vou falar de um livro aí que não tem a ver com xadrez diretamente, mas é um livro que fala de foco, né? O nosso mundo hoje é bastante competente para nos distrair. Então a gente tem redes sociais, WhatsApp, telefone, celular, está sempre disponível para qualquer coisa, né? E tem série, né? E tem Netflix, e tem jogo do Flamengo, para os que torcem a favor e para os que vão secar. Tem, sei lá, novela para quem gosta, tem canal privê e tem, sei lá, 500 coisas para nos distrair, né? Então o mundo tem essa habilidade de tirar o nosso foco, né? Minha época de faculdade, eu às vezes estudava 4, 5 horas por dia com uma certa normalidade. Era assim que eu devia me comportar para estudar. Hoje eu não consigo mais, não estudo mais assim. Então, com certeza, estou velho também, né? Mas com certeza tem essa questão de várias coisas para fazer. Vou falar disso também, eu como fui o Loureiro, que foi meu professor e meu treinador durante um tempo, dizia que eu era muito diletante. Então, tenho múltiplos interesses, sou músico também, e dou aula de inglês também, e que mais? Dou aula de matemática, e faço hipnose, e além do meu trabalho com informática, eu sou engenheiro eletrônico, e assim, 500 coisas. Já joguei tênis de mesa, já joguei tênis de campo, e adoro futebol, e coisas assim. Isso faz com que eu seja mais facilmente movido para outro assunto. Então já piora um pouquinho a questão do foco. Né? Mas então não adianta eu ter todas essas coisas aí do lado esquerdo, de literatura até computador, se eu não tiver método e foco. Então a minha proposta aqui é que a gente trate um pouquinho, que a gente pense um pouquinho acerca de método e foco, o que a gente pode fazer para implementar isso de um jeito mais eficiente no dia a dia do nosso treinamento de xadrez. Bacana? Os meus problemas na época. Estamos voltando lá para 1995, por aí.
interesse em vários assuntos. E olha que nessa época a gente não tinha internet de um jeito tão comercial. Não tinha internet em casa, né? Óbvio que internet a gente tem desde anos 60, final de anos 60 já. O pessoal que usou BBS aí. A minha concentração era baixa, até por razões do item anterior, né? Interesse em vários assuntos. Então eu estou estudando xadrez, aí me dá vontade de tocar um negócio no violão, aí tá passando gol do Flamengo, as crianças pequenas queriam brincar. É um problema, terceiro item aí, é um problema pessoal aí, o terceiro item e o quarto estão associados de alguma forma. Eu sou pouco competitivo e eu sou pouco empreendedor. Apesar de ser empresário, eu sou pouco empreendedor. Então, isso eu tenho que trabalhar o tempo todo. Então, muitas vezes, isso atrapalha no sentido de criar elementos motivadores para aquele estudo, sabe? Estou falando de xadrez, mas isso também acontecia no colégio. Então, assim, eu poderia estudar mais, eu poderia ter na faculdade, né? Apesar de eu ter, como eu falei para vocês, ter épocas de estudar 5 horas por dia. Se eu pudesse ter feito isso mais vezes e com uma concentração melhor, eu teria sido um aluno melhor, apesar de eu nunca ter tido problema na escola, mas poderia ter aprendido mais coisas. Mas, assim, não me importava tanto, assim, de querer ser o primeiro da turma. E não, tá bom, tá, passar com essa nota aqui tá boa, não preciso tirar 9,7, tirar 8 tá bom, coisas desse tipo. E isso para o xadrez a gente, a parte de competição, a gente sabe que é algo fundamental, né? Então, se você vê Kasparov até para jogar ping com a mãe dele, ele fica com sangue nos olhos. Ele não gosta de perder nem de brincadeira, né? Carlsen, você vê de vez em quando tá um show, aí dá um piti, joga a caneta, puxa o casaco de qualquer jeito e tal. Assim, é um pouco antes de esportivo até, mas isso mostra a mentalidade de competição. O cara não quer perder. Então isso era algo que me atrapalhava na época, sabe? Então isso faz com que eu fique menos. Isso fez com que eu ficasse menos focado e gastar tempo nessa coisa, né? Por outro lado, eu tinha uma certa pressa, porque quando eu comecei a estudar com o Loureiro em 96 ou 97, alguma coisa assim, e aí eu já tinha 26 anos, né? Então, se eu quisesse à época melhorar efetivamente e jogar para MF ou jogar para MI, eu acho que já não dava mais tempo, né? Eu tinha que acelerar e essa pressa fez com que eu saltasse passos importantes disso daí. E chegou uma época que eu comecei a acreditar em soluções externas. Falei, bom, agora eu contratei o Loureiro vai fazer com que eu vire mestre feed. Agora eu comprei mais um monte. Chegou uma época que eu tive quase 400 livros. Não adianta você ter 400 livros, você precisa ter uns 5, 8, 10 livros, no máximo. Não adianta ter 400 livros que não serve para nada, né? Não adianta você também ler um livro por semana. Livro de xadrez você não aprende assim, né? Esse livrinho aí, um livrinho de um cara, de um americano, chamado Cal Newport. Então, eu estou lendo esse livro e eu tenho aprendido alguma coisa com esse cara aí, justamente nesse sentido de cada coisa que você fizer na sua vida, isso vale para xadrez, para trabalho, para o seu estudo na faculdade, sei lá onde que você for estudar. Qualquer coisa que você faça com mais foco, com mais método, com mais afinco, a tua performance vai ser melhor. Se você criar isso como um hábito, você vai ser um cara com performance melhor em todas as coisas. Então, coisas desse livro, que ele chama Deep Work, né, trabalho profundo, método Deep Work, eu
tentei, ainda estou tentando, né? Ainda estou lendo, ainda faço alguns rabiscos aí orientados a xadrez. Tento usar isso no meu trabalho também. Então, é pegar coisas desse livro e trazer para o nosso mundo de treinamento de xadrez aí. Então, a abordagem desse Cal Newport, que é o que ele chama de Deep Work, trabalho profundo, em 500 dicas lá, 500 passos. Eu tirei algumas e adaptei aqui para a gente. Então, uma coisa fundamental é você marcar início e término da sessão. Então, o que é isso? Eu vou estudar xadrez hoje, desculpe, posso estudar xadrez ou posso estudar matemática para o concurso, ou, sei lá, eu vou trabalhar aqui, vou montar a escrivaninha aqui da sala, que de 6 em 6 meses a mulher reclama que ainda não montei, pô. Né? Então, assim, eu vou fazer isso de 7 às 10. Então, se eu vou fazer isso de 7 às 10, eu não vou parar 9h20 porque passou um negócio interessante ali na televisão. Ou não sei quem me mandou um zap aqui. Não tem zap, não tem TV, ok? Então, é marcar início e término da sessão. Criar objetivos e passos. Por exemplo, se eu estiver fazendo um treinamento de xadrez, que é uma coisa que eu vou até sugerir para vocês, sempre começar com tática e sempre incluir tática em cada sessão de treinamento. Então tá bom, vou fazer, estou chutando aqui, sei lá, 1 hora de tática, no Chess Temple, ou no livro de não sei quem, Enciclopédia Sarovsky, ou Lifshitz, sei lá, quem você quiser fazer 1 hora de tática. Depois vou fazer 45 minutos de análise de partida, vou olhar algumas partidas, depois vou estudar mais meia hora de um tema estratégico. Então, esses são objetivos e passos. Se você se acostumar a fazer isso, a coisa tende a melhorar a tua performance de aprendizado. Fundamental aí, né? O Deep Work fala isso toda hora. Desligue-se das distrações. Celular, TV, redes sociais. Só use o computador se você estiver usando o computador para o teu estudo. Se estiver usando para xadrez, e sempre monta o tabuleiro. Vou falar isso mais para frente. Se estiver estudando xadrez no computador, monta o tabuleiro. Sempre, sempre, sempre. Mantenha-se focado no objetivo. O teu objetivo é aquele que você escreveu lá no item 2, criar objetivos. É o que hoje vou fazer 3 horas de xadrez. E os passos. Começa a acompanhar isso e vai ver que a tua performance vai melhorar. Use motivadores. O que são esses motivadores? Cada um tem o seu. Ou os seus. Pode ser um café, pode ser comer. Tem gente que... Os comilões aí, vou lanchar antes de estudar. Então, você associa aquilo toda vez que eu for estudar o como. Então, estudar é bom, porque você acha que comer é bom. Pode ser tomar um café, comer alguma coisa, comer um chocolate, tomar um sorvete, pode ser alguma coisa não física até, né? Você pode imaginar, eu quero ser mestre FIDE. Então você se imagina recebendo o diploma da FIDE, pronto. Aí isso pode servir como um doping, entre aspas, para você. Né? Então se imagina naquela situação, fecha os olhos aí por alguns segundos, tô recebendo aqui das mãos do sei lá quem, do Carlsen, campeão mundial, foi me dar o meu diploma de mestre FIDE, ou de mestre internacional, sei lá, ou de campeão do zonal, ou me classifiquei para a Copa do Mundo, qualquer coisa desse tipo. Isso pode funcionar como motivador. E tem gente que faz uma meditação, uma oração, sei lá, gasta algum tempo para melhorar a intenção de foco no trabalho. Então, a minha proposta para o método, a minha proposta é que todo o processo seja tratado como um curso, com várias disciplinas. Então, quem estuda engenharia tem que estudar cálculo, tem que estudar física, tem que estudar resistência dos materiais, eletromagnetismo, eletricidade. Quem vai para a área de eletrônica tem que estudar semicondutores. Quem vai para a área de civil tem que estudar
propriedades de concreto, coisas do gênero. Quem estuda medicina tem que estudar bioquímica, citologia, tudo ao mesmo tempo. A gente no ensino médio a gente estuda português, matemática e ciência, geografia, estuda tudo ao mesmo tempo. O primário estuda português, matemática e história no mesmo tempo. A gente vai fazer isso assim com o xadrez também. Tratar o processo todo como um curso, como várias disciplinas. Isso aqui é muito importante. Criar o seu tempo para o xadrez de acordo com a sua disponibilidade. Como eu falei lá no começo, mas com alguma rigidez e muita disciplina. A rigidez é no sentido de você não se permitir ser atrapalhado, por exemplo. Avisa para o seu namorado ou namorada que agora você não pode, que é como se eu estivesse numa aula de alguma coisa. Fui fazer aula de karatê, fui fazer aula de alemão. Enquanto você está lá, o seu filho não pode falar com você, sua esposa, seus amigos. Pô, tomar uma cerveja? Bicho, agora eu não posso responder, não posso nem atender telefone. Então a rigidez tem a ver com isso. E a disciplina é aquilo da início de horário de início, horário de término. Quais são os objetivos, quais são os passos. Não tem mistério, se fizer funciona, mas tem que ter, como eu falei, aí, um pouquinho de rigidez e um pouquinho de disciplina. A proposta de currículo para essas fases aí, para essas classes B e C, esse currículo aí tem 3 fases. Como essas fases funcionam como períodos ou como semestres, sei lá. Não necessariamente semestre, porque isso pode levar uma fase dessa aí, se você pegar firme, você faz em 3 meses, por exemplo. Então, a fase 1, vocês olharem aí na vertical, que está em azulzinho à esquerda, é aquela fase bem elementar. A gente vai aprender finais básicos. O que a gente inclui em finais básicos? Mates básicos. Tem que saber da mate de bispo e cavalo, obviamente, 2 bispos nem se fala. Tática elementar, a gente vai aprender os operadores táticos, o que é um duplo, o que é um espeto, o que é uma cravada, aqueles elementos de tática bem iniciais. Eu vou sugerir daqui a pouco livros para isso e sites para isso também. Partidas analisadas, isso a gente vai fazer o tempo todo. Então aqui a gente provavelmente vai começar com partidas mais simples, com coisas mais orientadas ao xadrez clássico. A lista de livros para isso aí é extensa, eu vou falar disso também. Análise de partidas, por favor, façam sempre. Ainda que você erre muito, ainda que você não tenha o hábito de fazer, analise as suas, analise as do outro, sem cola, sem engine, escreve o que você estiver pensando. Isso vai servir para daqui a 6 meses você perceber como você melhorou, ou se não melhorou, em que melhorou, o que falta melhorar. Então, partidas analisadas aí, a gente pegar algum livrinho mais ou menos simples, que a gente compreenda as ideias, vou sugerir já. E análise de partida, sempre escreva, sempre pega a partida de alguém, vou analisar essa partida aqui do Fischer que eu vi, escreve o que você está vendo, escreve o que você não está vendo, escreve o que você está entendendo, escreve o que você não está entendendo. Uma outra matéria aí da fase 1, que acompanha a gente até o final desse curso aí, entre aspas, é a matéria que trata de conhecimentos gerais. Acho muito importante para a gente que joga xadrez, que esse é nosso jogo, nossa paixão, por isso que a gente está aqui, por isso que eu estou falando para vocês essas bobagens que eu estou falando e por isso que vocês estão ouvindo. É fundamental que a gente conheça um pouquinho da história do jogo, que a gente não passe vergonha, quem foi Capablanca, nunca ouvi falar. Pô, cara, peraí, como que você joga xadrez e nunca ouviu falar de Capablanca? Estou dando um exemplo radical, mas tem os menores, assim, A pergunta clássica,
Qual foi o melhor jogador para você que nunca foi campeão do mundo? Eu já ouvi umas barbaridades que me entristecem bastante. Eu acho que, num certo nível, eu acho que compromete a formação do jogador como um todo. Eu, há uns 2 meses atrás, eu fiz um treinamento com o Álvaro Aranha, um treinamento online. Ele esteve na Rússia e tal, e ele trouxe coisas da moderna escola russa para cá, e lá eles não admitem, eles acham feio, eles acham o cara não saber quem foi Rubinstein, por exemplo, quem foi Geller, quem foi Boleslavski, mais próximos lá dos russos, né? Então, esse tipo de coisa faz parte aí do nosso treinamento também. A gente precisa conhecer a história do jogo. Terminada essa primeira fase aí, que é a fase inicial, a fase do meio, a gente agora vai começar a estudar finais de um jeito mais avançado, um pouquinho de nada. A gente vai estudar finais um pouquinho mais complicados, diferente daqueles básicos, né, que a gente tratou lá na fase 1, que era os mates básicos e o que é oposição, que é a regra do quadrado, Lucena, nos finais de torre, Filidó. Na fase 2 a gente já vai começar a tratar de finais mais complicados, um pouquinho, com mais elementos em jogo, finais de peças e peões, esse tipo de coisa. Fase 2, tática, também a gente vai pegar coisas mais avançadas para resolver e a gente vai começar a estudar estratégia. Então, a gente só vai começar a estudar estratégia, gente, depois da gente saber os finais básicos e saber tática elementar. Não adianta eu estudar estratégia se eu não sei dar mate com 2 bispos. Não adianta. Isso vale também para abertura. Então, na fase 2, a gente vai começar a estudar a abertura de um jeito, como eu escrevi aí, conceitual. Né? A gente não vai tratar de repertório. Estão vendo aqui onde eu estou passando com o cursor? É estudo conceitual. O que é estudo conceitual de aberturas? A gente vai estudar a estrutura de peões. Né? O Philidor, lá no século... Philidor, século XVIII, 18, né? 17, 18, sei lá. Disse que os peões eram a alma do xadrez. Então a gente vai estudar... A gente não vai criar repertório, começar a estudar, vou estudar variante Rubinstein da Ninzoíndia, ou estudar Gambito Budapeste, variante Farajovics. Não é isso, né? Aqui a gente vai estudar conceitual. Para onde que as peças vão, com que estrutura de peões, sem se preocupar com o nome de abertura, se o Carlsen joga, se o Fischer jogou, nada disso. A gente vai estudar a estrutura de peões, essencialmente a abordagem de aberturas na fase 2. As 3 últimas matérias continuam iguais, partidas analisadas. Obviamente a gente vai começar a pegar partidas mais difíceis, vamos dizer, entre aspas, né? Partidas mais densas, com análises mais complexas um pouco. As suas partidas que você for analisar, ou as suas ou dos outros, né? Seus amiguinhos ou dos outros jogadores, as suas análises, obviamente, vão ficar mais adequadas, vão ficar melhores. Conhecimentos gerais é a parte de história que eu falei, né? Quando que foi Lasker e Capablanca? Dá vontade de fazer uma prova disso. Quem tirar menos de 5, esquece, volta para o pré-primário, tem que saber. Lasker, quem é Lasker? Parou, hein? Desculpa se eu estou muito enjoado com isso. Na fase 3, aí a gente vai estudar finais avançados. Finais avançados, a gente vai tratar muito de transição meio-jogo final. Como a gente já sabe que esse final é melhor para nós ou pior para nós, a gente vai começar a tratar
transição meio jogo final. Tem uns caras assim espetaculares para fazer isso, né? Eu acho que Capablanca é um, Rubinstein é outro. Esses caras são muito eficientes nisso. A gente aprende muito com a questão conceitual do cara que peça trocar para chegar no final que a gente já estudou na fase 2, esse tipo de coisa. Meio jogo avançado, a gente vai agregar coisas em tática, no nosso estudo de tática, que tem a ver com cálculo. A gente vai começar a perceber que cálculo é diferente de tática, né? Então, aqui nesse capítulozinho que a gente trata de meio jogo avançado, a gente vai começar a ver método da exclusão, quick scan, lances candidatos, profilaxia, coisas que a gente precisa. Eu vou falar mais para frente um pouco, engessar para depois desengessar. Então, no capítulo anterior, a gente vai estar aprendendo táticas, vai fazer muitos exercícios de táticas mais simples. Aqui a gente já vai entrar em táticas de exercícios que a gente leva meia hora para resolver. E estratégia, na fase 2, na fase amarela, a gente vai estar tratando o que é bispo bom, o que é bispo mau, o que é casa fraca. Aqui a gente já vai começar, uma coisa que o Kotov falava lá nos livros dele de anos 70, que é um mix de elementos, né? Pô, a gente tem um monte de coisa acontecendo. Tem peão atrasado, tem coluna aberta, tem bispo bom, bispo mau, como é que eu faço? Isso a gente vai usar essas técnicas aí mais modernas, tem o Dvoretsky, que é, acho que é o principal cara disso daí, né? E aqui a gente vai começar a montar repertório. Montagem de repertório, a gente vai seguir algo que vai aparecer durante o curso, que eu falo aí um pouquinho mais para frente, que é o teu estilo. Né? Então, eu vejo muitas vezes gente querendo jogar um negócio só porque é bonitinho. Vou jogar siciliano porque o Fischer jogava. Bicho, o Fischer é um calculador, cara. O Fischer é um jogador estilo universal que calculava muito. Se teu estilo é um estilo mais devagar, não dá para você jogar siciliana, não pelo menos igual o Fischer jogava, que jogava Najdorf para pancadaria, sabe? Jogava em Dia do Rei, o Fischer jogava Grunfeld em Dia do Rei para jogar com contra-ataque. Se você não gosta de atacar, para que você vai jogar partidas de aberturas de ataque ou contra-ataque? Então, o teu conhecimento, a gente vai falar isso mais para frente, vai dizer que tipo de abertura que você quer jogar. Isso é quase que um espelho da tua personalidade. E as outras coisas continuam, partidas analisadas, análise de partidas, conhecimentos gerais da mesma forma. Aqui no final, eu espero que a gente saiba que Capablanca foi campeão antes do Alekhine, que o Alekhine morreu, e teve o 48 lá, aliás, é um livro que eu recomendo aí, que é Matches pelo Campeonato Mundial em 48, analisado pelo Keres, é um dos 3 melhores livros de partidas para mim da história. Muito bem, carga horária. Na semana passada eu assisti Hoje é dia 20... Esqueci, 21, 22, sei lá. Tô sem o celular aqui, tá vendo? Nem sei que dia que é. Segunda-feira aí, última semana de outubro de 2019. Dia 1º é sexta, 31, 30, 29, acho que 28 hoje. 28 de outubro de 2019. Na semana passada, semana retrasada no máximo, não lembro bem, eu assisti uma palestra do Leitão, também online, um seminário dele falando sobre coisas semelhantes a isso daí, né? Metodologia de treinamento que fazer, e ele sugere sessão mínima de 1 hora. Eu não gosto. Uma experiência minha, 1 hora eu não consigo estudar nada. Eu tenho partidas que eu vou ver, eu vou falar do livro do Gulko para vocês. Já teve partida do Gulko que eu levei 5 horas para ver. Então, assim, como que eu vou fazer uma sessão de 1 hora
Minha sugestão é que a gente sempre comece por tática também, né? E que se gaste um bom tempo de tática. Hoje que eu ando fazendo de tática, estudando, fazendo problemas do livro do Lifshitz. Então a sugestão dele é que você resolva 8 problemas lá em cada sessão. Esses problemas levam no mínimo 40, 50 minutos para você resolver todos. Se for estudar 1 hora e eu vou fazer tática todo dia, só vou estudar tática, né? Então, assim, minha sugestão aí é que a gente tenha sessão mínima de 2 horas. Quem sou eu para... Não quero criar aqui uma polêmica com o Leitão, um dos maiores jogadores brasileiros de toda a nossa existência. Mas isso é a minha experiência estudando e com alguns alunos também. E que você tenha no mínimo 3 vezes por semana. Então, o mínimo que você tem que estudar é 6 horas por semana. Mas eu acho que dá, né? Se você for fazer um curso de inglês, se você for fazer um curso de alemão, karatê, sei lá, qualquer coisa que você for estudar, acho que 6 horas dá para fazer. Dá para adaptar um pouquinho aí, se não for 6, vai ser 5, tá? Não precisa ser tão radical também como eu escrevi aí. E máximo 6 horas. Eu já estudei mais de 6 horas de xadrez por dia. Chega no final, tá ruim, sabe? Você tá cansado, não tá mais absorvendo as coisas e tal. Então, máximo de 6 horas, 6 vezes por semana, não dá de jeito nenhum. Então, mas assim, se você tiver no pique para estudar todo dia, guarda um dia para não estudar. Dia para não estudar, se quiser, se estiver tão viciado em xadrez, aí beleza, vai jogar Blitz no chess.com, no Lichess, vai jogar Blitz no seu clube. Blitz não faz parte do nosso treinamento aqui. Blitz a gente pode usar para treinar abertura, repertório novo, tentar melhorar aquela coisa que eu falei que eu não tenho, que é gana de vencedor e tal. Estou melhorando nisso também. Jogar Blitz serve para isso, para estudar não serve para nada. Então você vai estudar todo dia, eu acho que 3 horas por semana todo dia é espetacular. Mas não estude 20 horas por dia, não adianta, não adianta. Então é melhor que você tenha uma coisa assim mais ritmada, como eu falei, você quer estudar todo dia, 6 vezes por semana, tem um dia que você não tem que não estudar. Se você vai estudar todo dia, estuda 3 horas por semana. Então é melhor estudar 2 horas por semana, 4, 5 vezes, do que estudar 15 horas num dia só. Não tem dúvida disso. Né? Por exemplo, eu dou um exemplo aqui de 12 horas de dedicação semanais. 4 vezes de 3 horas, 6 vezes de 2 horas. Acho que aí eu prefiro diluir um pouquinho mais. Então você vai gastar a fase 1 lá do beabá. Entre 6 e 10 semanas, a fase 2 entre 12 e 25 e a fase 3 entre 30 e 50 semanas. Então a gente vai perceber que somando isso daí, o mínimo aqui, olha, vai dar 48 semanas. Né? Se eu somar 30 com 12, com 6 dá 48. E aqui vai dar tipo 80 semanas, né? 85 semanas. Então é assim, um tempo razoável para a gente cumprir isso daí, um alvo interessante, algo do tipo 1 ano e meio, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então assim, a ideia é que em 1 ano e meio você pule de 1.500 para 2.000 de rating. A tua força, né? Não necessariamente o teu rating, mas a tua força. E se você fizer direito, vai acontecer. Não tem mistério, não precisa ser gênio, não precisa falar 18 línguas, ter o melhor PC, o melhor professor, nem nada disso. Tá? Sugestões de literatura para a primeira fase. Então, finais básicos, o que tem no xadrez básico é bem bacana mesmo. A gente aprende muita coisa lá, os mates básicos, finais de Lucena, de Filidor nos finais de torre, oposição, quadrado, triangulação de rei, essas coisas a gente pode aprender no xadrez básico. Tem um livro bem mais recente, que é de um grande mestre espanhol, chamado Jesús de la Villa,
que é esse aí, 100 Chess Endings, 100 finais, né? 100 finais de xadrez que você deve conhecer. 100 Chess Endings You Must Know. Esse livro é finíssimo, fino no sentido de bom, muito resumido, é bem nesse sentido de esses daqui você tem que saber. E já dá para começar na fase 1, porque ele mostra essas ideias muito básicas do que é oposição, regra do quadrado, essas coisas tem nesse livro. E você pode ir progredindo com esse livro até o final da fase 2 tranquilamente. Tem o livro do Silman, né? Complete Endgame Course, um livro bem completo, que tem de interessante que ele é dividido por rating. Eu nunca estudei nesse livro, mas tem uma atração bastante legal, que é essa daí. Aqui estão os finais para você que tem 1.500 de rating, você tem que saber isso. À medida que você vai crescendo, agora você tem 1.800, tem esses finais aqui que você tem que saber. Eu nunca estudei nesse livro. E o outro que é fabuloso para esse início aí é o Practical Chess Endings, do Keres, também conhecido como Finales Práticos em espanhol. E aí você vai escolher um desses daí, né, para tratar disso daí. Muitos desses vão servir, alguns desses, né, vão servir para frente, para o resto do seu treinamento também. Tática elementar. Aqui um monte de sugestões, a gente poderia falar uma centena de livros. Os que eu sugeriria aqui de um jeito mais rápido e eficiente é o site Chess Tempo. Você vai sendo ranqueado, né? Ele te dá rating. Você começa com rating lá, sei lá qual, e à medida que você vai acertando e errando, ele vai graduando o seu rating. E aí você consegue ver se você está progredindo ou não. Um livro que é o livro que eu estou estudando, são 3 volumes. Esse aí é o primeiro deles, First Challenge, Lifshitz. Esse livro foi um achado, o Leitão falou desse livro em algum lugar aí, um dos livros que ele gostou mais. Cada livro tem 56 sessões, cada um dos 3 volumes, 56 sessões, e cada sessão tem 8 exercícios. Ele sugere que você faça isso regularmente, uma vez por dia é ótimo, no mínimo 3 vezes por semana, e cada sessão dessa você gasta 40 minutos, 45, ele dá o tempo máximo, e tem uma graduação lá, você faz pontos quando acerta ou perde, ou quando gasta mais tempo, quando gasta menos tempo você ganha um bônusinho de pontos, bem interessante. Ele marca um tempo se acabar, então assim, tem sessões que você leva 1h15, tempo máximo, 1h10. Nesse primeiro não, nesse primeiro acho que vai até 1 hora só. Mas te força a fazer as coisas com o relógio controlando. Altamente recomendado isso aí. Então, para tática alimentar, esses 2 caras aí. Para a fase 2, de novo, agora que você já sabe, Luceno, Philidor e regra do quadrado, oposição, casas críticas e casas minadas, aquelas coisas todas. Você já pode estudar finais mais para frente. No livro do Delavigne já tem, são 100 finais, né? Então já tem finais um pouquinho mais avançados. A Bíblia dos finais é o Endgame Manual do Dvoretsky. Essa é a Bíblia, é um livro muito mais denso, mas na fase 2 já dá para a gente pegar. E o livro do Keres, Finais Práticos, também aborda, vamos dizer assim, esses finais medianos, não tão avançados e não tão básicos também. Esse livro do Keres é bem completo também. Tática. De novo, a gente vai continuar com o Chess Tempo. Para o Lifshitz, agora a gente vai para o segundo nível, que é o que ele chama de Master Challenge. Já são exercícios mais difíceis, bem mais difíceis. Entra a enciclopédia de combinações, né, lá da editora do Informador, Sarovsky. E tem uma novidade aí mais recente, que é um Woodpecker Method. Woodpecker é pica-pau. Então a ideia do pica-pau é que ele fica bicando a árvore até conseguir fazer o buraco. A ideia desses caras aí são suecos, Hans Tikkanen e o Axel Smith. Esse Axel Smith tem alguns outros livros bem interessantes. O Axel Smith foi o
primeiro cara a completar esse método inteiro. Então, a ideia desse Woodpecker aí é que você faça um conjunto de exercícios num determinado tempo, em um mês, por exemplo, que é o que ele sugere para grandes mestres, que você faça esses exercícios em um mês, depois você faça os mesmos exercícios em meio mês, depois em 7 dias e meio, depois em 3 dias e meio, 4 dias, até que você consiga fazer todos os exercícios em um dia. O livro tem cerca de 1.100 exercícios. Isso não quer dizer que você, na fase 2, precise fazer esses exercícios todos, né? Eu, por exemplo, o meu primeiro ciclo que eu completei e parei, diletante, né? Completei o primeiro ciclo com 200 e poucos exercícios. Foi bem interessante, né? Fiz em menos de um mês esses 200 e poucos exercícios. Mas a ideia é você fazer de novo, fazer de novo. A teoria de que repetições espaçadas e controladas fazem com que você aprenda, né? A estratégia é que, ainda na fase 2, a gente vai começar a aprender essas coisas. Bispo bom, bispo mau, coluna aberta, peão atrasado, peão dobrado, peões pendentes ou colgantes. E esses livros aqui que estão aqui são os mais indicados para isso. Estratégia do Pacman é um clássico desde sempre, né? Esses livros, eu diria que são os livros engessadores. Vou explicar um pouquinho depois, talvez consiga mostrar um exemplo para isso aí. São os livros que vão te ensinar dogmas do xadrez. Esse bispo é bom, aquele é ruim, esse cavalo é bom, aquele é ruim, essa estrutura é boa. E a gente depois vai aprender que todas essas coisas são relativas se outros elementos posicionais aparecem no tabuleiro. Mas esses são os livros. O Estratégia é um clássico, né? Não é tão fácil de achar. Acho que em português nem tem mais. O que tem em inglês da editora Dover, uma edição antiga, é em descritivo, né? Notação descritiva, que tem gente que nem sabe do que se trata. O Jogo de Posição, um livro raro do Elis Cases. Esse livro, aprendi muita coisa com esse livro, muita coisa. Livro muito bom, dá um certo trabalho, mas é muito bom. Tem que ser estudado realmente, não é ver partida, ver tema, não, tem que estudar o livro, ver 2 vezes, se for o caso. Saiu uma edição semelhante, acho que se comprei, estou esperando chegar, não sei. Como se fosse um rascunho do Jogo de Posição do Elis Cases. Estou esperando chegar. Tem o How to Reassess Your Chess, do Silman, que é um outro livro muito bacana, um livro que pode servir para níveis mais para frente. É a 4ª edição, é bastante diferente das outras. Se alguém for comprar, compre a 4ª edição. Esse é outro livro que está bem falado aí nas bocas de Matilde, o 4º livro aí do Groten, um técnico holandês, Hernan Groten. Chess Strategy for Club Players, né? Estratégia de xadrez para jogadores de clube. E os 2 manuais do Sakaev e do Landa, esses 2 manuais aí de xadrez posicional, são 2 livros bem densos e são fáceis de estudar, porque os capítulos são pequenos, e os capítulos são bem divididos, as coisas são bem separadas, é bem gostosinho de estudar, bem suave, né? E é um material que eles usam lá com os alunos deles lá na Rússia, Sakaev e Holanda. Ambos são Constantin. Aberturas, estudo conceitual. Como eu falei, estudo conceitual não tem nada que como jogar a defesa eslava, variante Breyer da Rui Lopes, não é nada disso. O que a gente vai... Se vocês olharem aí, ó, Pawn Structure Chess, do Soltis. Esse livro é um livro brilhante, um pouquinho velho. A minha versão também é em descritivo, mas tem versões novas em algébrico. A estrutura de peões. Depois tem o livro Centro, né? Esse tem em espanhol, do Michal Csikszentmihalyi, o Centro. A gente vai estudar casas centrais. A gente não vai estar estudando abertura, o que joga nessa hora. A gente vai estar estudando, dependendo de onde os peões estão, para onde que as peças querem ir. Basicamente isso. Tem um livro semelhante, né, do Maurício Flores, um jogador do Chile, que eu acho que está morando nos Estados Unidos hoje, não tenho certeza. Chama Chess Structures, alguma coisa em chess, alguma coisa assim, outro livro brilhante nesse sentido. Winning Chess Middle Games, do Sokolov, também tem alguns volumes, ele trata de
Tem um capítulo de peão dobrado advindo de Ninzo-Índia, quando toma lá em C3, né? Os dobrados em C, né? O bispo foi a B4, tomou em C3, B toma C3 com aquela estrutura de C3 e C4, né? Um capítulo magnífico disso. Então, assim, você estudando esse capítulo, quando você for estudar Ninzo-Índia, você já sabe para onde que as peças vão, quais são os sem ter que decorar nada. Decorar abertura é aquela coisa que você não tem tempo para estudar para a prova, estuda metade e cai na prova exatamente o que você não estudou. Então não decora a porra da abertura. Pronto, falei. Hashtag vai estudar xadrez em vez de decorar a abertura. Cacete. Fase 3, que a gente já virou quase classe A, né? Isso vale para classe A também, nesses estudos aí. Finais avançados. Então, como eu falei, no livro do Dvoretsky, do Endgame Manual, o Dvoretsky trata já de finais muito complexos, muito mesmo. Eu diria que complexos até para classe A, para mestre feed, até assim, de nível de 2.300 para cima. Mas a gente vai até onde que a gente aguentar, né? É um livro que trata muito bem dessa questão transição meio jogo final é o Endgame Strategy, do Chernyshevsky. Esse é um livro brilhante, recomendo muito, mesmo que você não queira colocá-lo nessa matéria de finais avançados, é um livro quase obrigatório aí para você perceber muitas coisas dos jogadores antigos, né? Assim, como é que o Capablanca pensava, Rubinstein, esses caras assim que tem um jogo muito cristalino. Eu ando apaixonado pelos clássicos, né? Vou falar disso mais para frente. E tem o mais moderno, que é técnica, né? Então tem muita gente que tá analisando a partida e chega uma hora e diz assim, agora é questão de técnica. Digamos, é um final ganho. Ah, porra. É um final ganho, questão de técnica para quem sabe, né? Então, é ganho, mas tem que saber ganhar, né? Então, questão de técnica. Esse livro trata disso, o Dvoretsky com o Yusupov, né? Que foi seu treinando mais bem sucedido aí, né? Chegou a semifinais de torneio de candidatos, anos e anos trabalhando juntos. Dvoretsky e Yusupov. Meio jogo avançado, para a questão de tática e cálculo, a gente vai para o terceiro volume do Lifshitz, que aí é Grandmaster Challenge. Aí são problemas mais complexos, o tempo já é maior. Woodpecker continua funcionando, à medida que você vai colocando mais exercícios, né? Ao invés de fazer 220 e poucos como eu fiz, você já passa a fazer 400. Em um mês, acabei em um mês. Descanso, começo, faço em 15 dias, depois em 8 dias, depois 4, depois 2, depois 1. Até 7 ciclos, se eu não me engano, que você consegue fazer todos em um dia. Tem uma história do parceiro do Tikkanen, que é o Axel Smith, que o dia que ele foi fazer, no dia final, ele ficou no porão da casa dele e a mulher trazia comida, ele só parava assim uns minutinhos para comer e no banheiro, mas conseguiu fazer os 1.100 exercícios em um dia. A enciclopédia lá do informador, né, da Sarovsky, que continua funcionando. Tem um livro que eu não tenho, mas eu já olhei e me dá um pouco de raiva porque eu não consigo matar nada. É o livro do Volokhtin. Eu acho que são exercícios difíceis de tática, sabe? Muito tempo que eu não olho, pode ser que eu pense em olhar de novo, ver se eu já melhorei alguma coisa na minha vida. Porque tinha uma época que eu não matava nenhum. Tem o Secrets of Chess Tactics, do Dvoretsky também. Fala bastante de lances candidatos, de técnicas de análise, método de exclusão, scan, esse tipo de coisa. Esses daí são mais no sentido, esses 5 que eu falei, no sentido de tática e cálculo avançados, né? No que diz respeito à estratégia, tem esses outros 4 aí. Positional Play, que é um livro mais ou menos antigo, aí, acho que é anos 90, de novo da dupla Dvoretsky e Yusupov.
E um que eu ando estudando recentemente, que eu achei um livro brilhante também. Dá para incluir aí top 10 aí dos livros que eu já li. Esse Mastering Chess Strategy do Hellstein. O Alvinho lá, o Álvaro Aranha, também gosta muito desse livro. Meu parceiro de estudos aí à distância, o Moacir Bortoloso, também gosta. Meu filho, Daniel Marcolino, também já andou fazendo umas gracinhas com esse livro. E os outros dois são livros do Dvoretsky, de novo. São livros pesados, mas se você já tiver nessa vibe aí, nesse pique de 2000, são livros brilhantes, né? Reconhecendo os recursos do seu oponente. Obviamente, trata de profilaxia aberta, muitos exercícios difíceis, mas assim, é um progresso sem dúvida. Você vai entender um pouco mais de xadrez. E o outro, né, que é o de manobras, né, manobrando a arte do jogo de peças, essencialmente Dvoretsky trata de para onde que as peças vão, para onde que as peças querem ir. Esse é um subtítulo dele, é um livro de meio jogo de nível alto. Como eu falei, você não precisa comprar 10 livros de meio jogo para isso, né? Eu coloco à disposição aí para ajudar, caso você tenha algum outro diferente. Em tempo, meu e-mail é claudio.marcolino@gmail. Estou à disposição aí para questionamentos em relação a essas bobagens que eu estou falando para vocês. Fiquem à vontade aí para entrar em contato e também fiquem à vontade para piratear esse manual aí, piratear esse, sei lá o que é isso aí, essa apostila, essa apresentação, essa palestra, sei lá. Isso aí é livre. O material aí tá de graça aí para todo mundo. Aberturas. Agora a gente vai tratar de aberturas. É um livro do Dvoretsky e o Supov, de novo, que é o Opening Preparation. Então ele dá dicas de como você pode pegar partidas modelo, pegar coisas que aconteceram ontem, que você descobre hoje, como que isso pode entrar no seu repertório. E ele mostra como que ele preparou o Yusupov, até do ponto de vista psicológico. Você vai jogar com short joga isso, joga aquilo, você pode jogar isso. Então o Yusupov ia muito calçado. O Dvoretsky fez o Yusupov mais longe do que ele poderia ir. O Yusupov foi mais longe do que ele poderia ir. Outro livro, de novo, de Chereshevsky, né, Métodos Soviéticos lá. Tem um capítulo desse perfeccionamento em ajedrez que o Chereshevsky trata só de aberturas. Livros específicos, aí sim, se você quer jogar Índia do Rei, arranja um livro bacana de Índia do Rei. Um livro bacana é um livro que fala de ideias, não é um livro que fala de variantes. Livro que fala de variantes, vai na internet que tem, cara. É um livro que explica as ideias da abertura, não é um livro para decorar lance. Hoje tem uma miríade de vídeos aí, você acha vídeo de francesa, vídeo de não sei o que, vídeo de não sei o que. Informadores, né, que trazem as novidades, enciclopédias, artigos específicos na internet, chess base com bases específicas. Aí você vai começar a se preparar mais para frente, você começar a criar novidades suas. Aí você vai jogar com um amiguinho que você jogou 60 vezes, você sabe que lá no lance 17 da francesa Tarrasch, variante com C5, ele joga lá um bispo não sei o que. Você pode começar a estudar aquilo, arranjar uma novidade, ou arranjar algum truquezinho. Não é rasteiro, né? Truquezinho assim, de tirar o cara da zona de conforto e fazer com que ele não se sinta bem dentro daquele repertório. Sugestões de literatura, que eu estou falando de partidas. Então, se vocês olharem aí, não tem nem sequer os predecessores do Kasparov aí. Não que eu não goste, são livros maravilhosos, todos, livros de história, livros só que não são livros didáticos, né? São livros com análises muito extensas, são enciclopédias quase dos jogadores que estão ali, dos campeões mundiais e dos não campeões mundiais que apareceram
nas fases dos livros, né? Mas eu não incluo aí para quando você for estudar partida. Então, minha sugestão, se vocês observarem, tem muita coisa clássica, né? Smyslov, Botvinnik, Keres, Geller. E por último eu deixei o Google lá. Então, você vai começa com aquele amarelinho que tem em português do Smyslov. Acha aí nos sebos aí por 2 cervejas. E o que é chato é que é anotação descritiva também. Um livro obrigatório, esse aí você tem que ter, tá? Desculpa, sei lá. Dá teu jeito aí, mas compra esse Arredrez de Torneio do Bronstein. Fala do Torneio dos Candidatos de 53. Esse você tem que ter. Esse tem que ter. Esse para mim foi o melhor livro de xadrez já escrito até eu descobrir um outro aí que eu vou falar já já. Então, e aí tem partidas selecionadas, né? O 100 Selected Games do Botvinnik também, descritivo também, editora Dove. O que a gente tem de interessante aí é que parte dessas 100 partidas, quer dizer, na verdade essas 100 estão distribuídas aí numa trilogia do Botvinnik que só saiu em espanhol. Tinha essa trilogia em inglês, saiu em espanhol há pouco tempo e dá para você comprar aqui. Lá o Dragon tem, se você quiser comprar de algumas livrarias espanholas, tem também. Estratégia 1, 2 e 3, sendo que o mais quente é o 2, que é onde o Botvinnik está mais ativo aí, anos 40, anos 50. Né? Então, maravilhosos os livros. Coletânea de partidas do Alekhine, de 1908 a 37, um livro mais ou menos fácil de achar, tem em português a editora Solis, né, que é lá do marido da Jussara Chaves, ela trabalha lá na livraria também. E um livro que eu consegui agora há pouco tempo, que tem sido, anda habitando aqui a minha cabeceira, que é Campeonato Mundial aí 48, comentado pelo Keres. É do nível do Bronstein. Assim, eu fiquei encantado com esse livro. O meu é bonito, assim, capa dura. Putz, é um livro raro de se encontrar, mas é outro livro brilhante. Análises muito, muito didáticas, assim, contando histórias da abertura e tal. Não é nada de 3 milhões de... 3 milhões de linhas, nada disso. Rubinstein, pelo Zenon Franco, Movie by Movie, isso é uma série da editora Everyman. E Movie by Movie é um certo exagero, mas assim, de tempos em tempos ele para, como se fosse um lance do mestre. O que você jogaria aqui se você fosse Rubinstein? O que as negras jogam? O que as pretas jogam? Bem bacana. E o The Nemesis, do Geller, é uma edição recente com os jogos antigos do Geller, né? Tem outras edições. E me agrada muito o jeito do Geller falar, porque ele era um cientista do xadrez, né? Um pesquisador, um cara muito, muito culto no xadrez, assim, sabe? Muito erudito, muito... Então as análises dele sempre são muito bem colocadas, assim, aspectos psicológicos, alguma coisa de história da época lá da União Soviética, nos 50, 60 e 70. E aí vem os livros do Gulko. Os livros do Gulko revolucionaram o meu jeito de ver xadrez. Só não aprendi ainda, mas o Gulko foi o cara que começou a me despertar para essa coisa aí de xadrez engessado versus xadrez desengessado. Quem me recomendou fortemente foi o Diego de Berardino, MI, 6 vezes campeão estadual do Rio, está morando em São Paulo com o Cricor. E aí eu fui fazer um treinamento intensivão lá, fiquei 3 dias lá com o Diego, e ele me sugeriu que antes de eu ir, que eu começasse a estudar o Gulko. E aí eu comecei a estudar o Gulko, caí da cadeira algumas coisas, e assim, hoje talvez para um nível que eu tô, assim, sei lá, em torno de 2000, 2100, alguma coisa assim, é o melhor livro de xadrez para mim. Os melhores, né, que são 3 livros, na trilogia também.
altamente recomendados. O que acontece, o livro é escrito pelo Gulko e por um aluno dele, chamado Joel Sneed. Então esse cara é doutor em psicologia, o cara com uma mente científica e de certa forma engessado, o cara que joga em torno de 2000 da USCF, né, a Federação Americana de Xadrez. É um pouco inflado esse hate aí em relação ao nosso, mas assim, um cara classe A, vamos dizer. E as discussões dos dois em cima das partidas do Google. Então o Google pergunta pro cara, o que você acha disso? Conceitua essa posição. Por que esse lance do, sei lá quem, do Kasparov foi ruim, por exemplo? Parênteses rápido, Google e Kasparov é 3-1 pro Google. Então por que isso aqui é bom? Assim, um cara muito à frente do tempo, o Google. Ele ficou praticamente 7 anos sem jogar, com essa coisa de exilado da União Soviética, e depois que conseguiu asilo nos Estados Unidos, ele e a mulher, e eles estão voltando para Israel agora, né? Ele é russo, mas com forte ascendência judaica, muito religioso e tal. Mas os livros são brilhantes. Recomendo também fortemente. Livros adicionais, caso vocês queiram aí. O livro do Tisdall, Improve Your Chess Now, acho que foi o primeiro livro. Tem um livro do Nan que questiona também os métodos do Kotov, principalmente aquela coisa de árvores de análise. Aí o Tisdall discutindo com um grande mestre russo que foi morar nos Estados Unidos depois, chamado Anatoly Line. E o Line falou pro Tisdall, cara, eu não sou uma árvore, por que eu tenho que pensar como uma árvore para jogar xadrez? Então o Tisdall coloca algumas coisas dos furos do Kotov, e eu cheguei à conclusão que o Kotov fez aquele livro, mas na verdade ele não pensava daquele jeito, sabe? Não é que ele fez de maldade para vender, nada disso. Os grandes mestres têm outras habilidades e tal. Mas para os mortais, eu vou fazer um livro aqui como que eles podem melhorar. E muita gente melhorou exatamente com esse tipo de conselho, né? De árvore de análises, arbol de análises em espanhol. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o Leitão também dizendo que nunca tinha gostado muito do Kotov porque ele não conseguia fazer aquilo, né? Então, ao invés de fazer um plano de 60 lances e tal, o Leitão cunhou um termo aí que é mini planos. Cara, você não consegue calcular 20 lances com 8 candidatos em cada lance, cara. Isso é não prático. Os computadores jogam assim, né? Os computadores pensam, entre aspas, assim. Os computadores não, os softwares, né? Os programas jogadores. Então fiquei feliz que o Leitão colocou isso. Cara, eu nunca gostei dos livros do Kotov, muito porque eu me achava burro de estudar daquele jeito. Eu falei, porra, que bom, cara. Grande mestre, primeiro do Brasil hoje. Esqueci se o Leitão foi 8 vezes ou 7 campeão brasileiro, 2 vezes campeão mundial de idade, jogador brilhante, o cara nota 10 também. Falar que também não gostou muito do Kotov porque ele achava aquilo não prático. Então esse Tisdall aí eu coloquei mais nesse sentido até de história, porque ele faz uma discussão bastante boa, colocando coisas que ele acha que foram furadas aí no método do Kotov. Esses 2 livros aí tratam mais ou menos do mesmo assunto, Liquidation Chessboard do Joel Benjamin e o Correct Exchange in the Endgame do Rosentalis, que é da Lituânia, né? Eduardas Rosentalis. Esses 2 livros tratam bem assim que finais que a gente quer jogar, transição, meio jogo final. São 2 livros bem interessantes com esse tema semelhante. Rosentalis é bem fininho, fácil de ler, bem gostosinho também. Tem um livro do Grivas, é um livro raro, apesar de ser um livro novo, mas acho que daquelas editoras menos famosas e tal, que chama Tactics Bible, a Bíblia da Tática, né? Então ele conta as partidas táticas brilhantes lá de trás, as partidas de Morph, Anderson, Zukertort, aquelas táticas do século XIX, vem se aproximando, vem assim, quase que uma narrativa histórica de como
a defesa melhorando, como que o modelo de tática foi mudando, né? Antigamente era obrigado a aceitar sacrifício, essas bobagens assim. Outro livro brilhante, que vale muito a pena, muito de história e quanta admiração dele pelo Rubinstein, é o livro do Gelfand, Positional Decision Making Chess. Nossa, é um livro sensacional. O Gelfand é excelente escritor, não tem tanta coisa, acho que são 3 livros, né? 3 livros do Gelfand, deve estar saindo o 4º agora. Mas assim, escreve muito bem, um senso de humor bacana. E ele fala muito nesse livro, ele fala muito da influência do Rubinstein no jogo dele, né? É um jogo assim cristalino, um jogo puro, fino. Ainda os adicionais aqui eu incluí o Predecessores do Kasparov. É um livro magnífico, mas não é um livro didático, acho que vocês me entendem, né? O Life and Games do Tal é outro livro brilhante. É um livro que ele faz 2 papéis. Ele é um jornalista se entrevistando. Então, ele é o entrevistador e o entrevistado. Então, como jornalista, ele se coloca um pouco na posição de um cara que não conhece muito de xadrez e pergunta para ele. É um livro delicioso de ler, as partidas do Tal, aqueles sacrifícios lindos e tal, e ele é muito humilde, muito agradável de ler também. Tem um livro outro nesse sentido de agradável de ler, é o livro do Polugaevsky, Grandmaster Preparation. É um livro que conta como que ele criou a variante Polugaevsky, né, na Siciliana Najdorf. Esse é um capítulo grande lá, que é o nascimento de uma variante, o nascimento de uma linha de abertura, alguma coisa assim. Tem muitas histórias muito boas. Os caras assim de nível mais alto que eu conversei adoram demais esse livro. Então, o Leitão mencionou esse livro, que durante algum tempo foi o livro de cabeceira dele. Enquanto ele não estava estudando, ele queria ler coisas de torneios, tá? E os comentários do Polugaevsky são muito brilhantes, assim, como que ele se preparou para a partida, por que ele está jogando essa linha contra esse cara. Muito rico esse livro. Fala de métodos de estudo, métodos de preparação, como é que eles soviéticos lá se encontravam, nos torneios tinham vários soviéticos com os segundos. Um outro livro muito interessante aí para a tática é Tune Your Chess Tactics Antena. Antena. Então esse cara Emanuel Neumann, acho que é sueco também, ou dinamarquês, não sei, não lembro bem. Então, esse livro, o cara discorre de que você pensa que o cara é genial. De onde que o cara tirou esse sacrifício de torre? Putz, que cara genial. O cara deve ter alguma conexão sobrenatural com Alekhine, ou com, sei lá, com os OVNIs que jogam xadrez em outro planeta. E esse cara tenta desmistificar isso, dizendo que isso tudo é treinável se você treinar a sua antena de xadrez. Então ele dá uma lista de elementos, que se aqueles elementos, vários deles acontecem numa partida, há muita chance de ter uma tática. Então se você vai desenvolvendo isso naturalmente, isso vira parte do seu jogo, vira parte do seu caráter enxadrístico, né? Então você olha para a posição, por que o Carlsen acha essas combinações, né? Ele é sobrenatural? Não, ele estudou muito isso e fez com que a antena dele, entre aspas, fosse muito apurada, né? Então ele está sempre olhando as posições que ele vê. Essa posição tem isso aqui, o rei está inseguro, tem a debilidade não sei aonde, tem uma peça pendurada, tem uma peça sem defesa, tem esse tipo de coisa. E aí o cara começa a procurar a tática de um jeito, vamos dizer assim, menos genial e mais metodológica, né? E livros sobre história do jogo, né? Histórias dos torneios, história dos campeões mundiais, dos grandes jogadores. Tá? Ao longo do curso, você vai identificar suas deficiências. Né? Você vai perceber que você erra muito em finais de torre, por exemplo. Erros sistemáticos. Posições táticas, penduro as coisas. Esses dois se misturam, né? Deficiências técnicas com erros sistemáticos.
são sutilmente diferentes, porque erros sistemáticos são coisas que às vezes vêm não por deficiência técnica, mas muitas vezes por questões psicológicas, pressão do tempo, ou pressão do resultado no torneio, você tem que ganhar, alguma coisa desse tipo. Autoconhecimento. Aí você vai ser, pô, eu sou um covarde. Eu tenho a partida na mão, mas fico com medo de ganhar e ofereço empate. Estou dando um exemplo ridículo, mas apenas para vocês entenderem isso. Eu sou muito otimista, eu tenho uma vantagem pequenininha, quero ganhar com ataque. E surgimento do estilo, né? Você vai perceber, eu sou mais perto de quem? De Botvinnik ou de Tal? De Karpov ou de Kasparov? Se vocês quiserem coisas mais recentes, ser mais perto de Carlsen ou de Lagrave, MVL, né? E aí aparecimento do jogador guia. Se vocês tiverem que escolher um jogador guia, eu sugiro que esse jogador guia não seja um jogador de hoje, porque os caras hoje são muito universais, são muito camaleões, né? O cara pode jogar na pancadaria, jogar devagar. Então, se você pega um cara para solidificar o teu estilo, se você é aquele cara estilo sólido, estilo posicional, é Capablanca, Botvinnik, Karpov, Petrosian, Geller. Geller é universal, né? Se você é pancada, aí Alekhine, aí Kasparov, tal. Generalidades aí para o teu estudo. Comece sempre por tática, como se fosse um aquecimento na academia. Use o tabuleiro sempre, sempre. Vai resolver um negócio de mate em dois, tabuleiro. Olha só, vou falar de novo. Tabuleiro, sempre. Monta, monta, monta. Você vai gastar 2 minutos, mas monta. Estudo ativo. O que é estudo ativo? Não adianta você passar a partida e não questionar nada. Passa o lance, se coloca na posição dos jogadores. O que o cara joga aqui? Demora para ver a partida. Questiona. Tem a ver com o que está escrito embaixo. Escreva, desenhe, grave. Escreve. O livro é um livro instrumental. Rabisca o seu livro. Se você tem pena de rabiscar o seu livro, compra uns caderninhos. Escreve lá a página 38 do Bronstein 53. Partida tal tem isso aqui, não entendi. Ou então sugiro essa outra linha. Desenhe. Métodos malucos aí de mapa mental. Experimenta desenhar as coisas, desenhar a abertura lá, ou fazer uns diagramas, não necessariamente com desenho, mas com palavras, umas bolinhas, sei lá, alguma coisa que ajude a tua performance aí nisso daí. Blitz e online, como eu falei, não fazem parte do método. Você pode olhar, pode jogar para se distrair, para testar repertório de aberturas, testar a abertura, analisar a partida depois, onde que eu errei, caramba, errei aqui, estou precisando dar uma revisada nisso aqui. Né? Então, isso não faz parte, é um divertimento, você pode, como eu falei, usar para testar abertura nova ou usar para aquela coisa de melhorar a tua competitividade. Vou entrar num torneio e quero ganhar. E ficar puto porque perdeu. Né? Desafiar a tua competitividade. Estudo de clássicos. Lá atrás, nos livros de partidas, não tem partida de Vanchuk, de Anand, de Carlsen, de Engelinen, nem tem isso ainda. Tem lá o quê? Bronstein, Keres, Botvinnik, Smyslov, Alekhine. Esses caras que a gente vai aprender o xadrez básico, com eles que a gente vai aprender a engessar. Né? Então, engessar tem a ver com dogmas. Né? A gente vai aprender o que é um bispo bom contra o bispo mau. E aí é igual o Chapeuzinho Vermelho, sempre é boa e o lobo mau é sempre mau, mas chega uma hora que não. Chega uma hora que não, é bem assim. Chega uma hora que aí você vê o cara trocando um bispo bom pelo bispo mau. Pô, isso aí não é assim que é para ser.
E você vai ver que isso é por causa de outros elementos, elementos mais importantes naquela posição. Eu vou ver se eu consigo mostrar uma partida do Gulko aqui, que é bem essa aqui, Maios e Gulko. Essa posição aí aconteceu no Philadelphia Open de 87. E aqui, se a gente for olhar isso aqui cegamente, esquecendo os jogadores, esquecendo os lances, vou tirar a cola aqui de vocês só um pouquinho, esquecendo tudo que está aqui, ó. A gente vai olhar para isso aqui e achar que foi um iniciante que jogou isso de pretas. Porque a gente aprende, enquanto dogma, enquanto xadrez engessado, que se a gente fianquetar, isso aí veio de uma abertura torre, que joga bispo G5, branco e tal. O Miles usou isso para fugir da Grunfeld do Gulko. O Gulko era conhecido como especialista em Grunfeld, e o Gulko entrou nessa posição aí de pretas voluntariamente, que escolheu jogar isso daí. A gente vai olhar isso daí, pô, isso aí é... Cadê o bispo de casas pretas, né? A gente vai ver que o branco acaba jogando E4 e parece um dragão acelerado, alguma coisa assim, né? E, pô, no dragão a gente sabe que aquele bispo faz uma falta danada. Mas aqui o Gulko, por conta de outros elementos, essa partida é uma partida brilhante e essa posição me chocou um pouco. Essa posição eu discuti com o Diego lá quando eu fui estudar com ele em São Paulo, bem nesse sentido de engessar para depois desengessar. Então é necessário que você aprenda Eliscases ou Pacman ou os de estratégia engessadores para que você seja capaz de desengessar e escolher jogar uma posição dessa de pretas. A ideia aqui do Gulko é que se ele conseguir trocar as damas, as peças menores das pretas são melhores, porque o bispo de casas brancas os peões tendem a ficar nas casas brancas e piorar os bispos. E além do que, ele monta um ataque da minoria, é muito comum em gambito de dama, né? As brancas jogarem. Então aqui quem tem minoria na da dama é a preta, comum em siciliana também. E ele fala muito da importância da casa C4. Né? Então ele monta o ataque da minoria, passa as peças, consegue trocar as damas para não ter ataque. Se não tem o bispo de casas negras, as pretas precisam trocar as damas para que o branco não consiga H4, H5 logo, estilo dragão, né? Essa partida aí é impressionante, foi uma que me chamou muita atenção. E engessar para depois de desengessar. Engessar é aprender Pacman e Mi-Sistema, para quem gosta, né? Nenzovic, eu não gosto muito. Aliás, não gosto nada. Engessar bem no sentido de estratégia moda antiga, para depois desengessar. Desengessar é Gulko, é Dvoretsky, é Gelfand, mais para frente jogar um xadrez menos dogmático. E outra coisa, não tenha pressa. Faça a coisa no seu tempo, com rigidez e com disciplina. Vai funcionar, tá bom? Gente, obrigado. Boa sorte rumo à classe A. Abração, como eu falei, claudio.marcolino@gmail.com, estou à disposição. Podem compartilhar esse material aí com quem vocês quiserem. Estou à disposição aí para trocar ideias, aceito e agradeço críticas. A ideia é sempre que a gente busque mais metodologia para estudar e que a gente melhore a nossa preparação. Abração, boa noite, tchau, tchau.